Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje mais um vídeo aqui no meu canal. Essa semana eu fiquei sem postar vídeo, mas estou de volta, porque essa semana foi muito corrida, uma semana muito conturbada. Não tive tanto tempo, chegava tarde por causa da faculdade, mas estamos aqui na sexta-feira para fazer o devocional de hoje. Para ler o devocional de hoje eu não separei uma palavra específica. Eu vou juntar duas coisas que aconteceram essa semana. Semana passada, no sábado, eu preguei na Rede Jovem sobre obediência. E o devocional de hoje foi sobre obediência. Foi sobre mim, sobre Jonas. Então, a palavra de hoje está em Jonas 3:1, do 1 ao 3, né? Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Transmita a mensagem que eu lhe dei. E dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive. Bom, no sábado, a história que eu preguei foi sobre Davi e Saul. Davi e Saul são pessoas diferentes, porém, essa coisa que diferencia eles é a obediência deles. A história de Davi e de Saul é marcada por, principalmente, obediência. E de Jonas também. Em Jonas a gente vê, Jonas recebe uma missão do Senhor, ele recebe um chamado de ir a Nínive e falar a palavra que o Senhor disse aí. Porém, ele não executa isso. Ele foge, vai para o caminho contrário. E quando a gente se trata de palavra, de chamado, muitas vezes o chamado de Deus nem sempre é como a gente deseja que seja. Por exemplo, muitas vezes eu quero comprar uma moto. Um exemplo que eu dei lá na Rede Jovem, inclusive. Eu quero comprar uma moto, mas Deus quer que eu compre um carro. E aí eu fico com aquilo, por que Deus quer que eu compre um carro, sendo que eu quero uma moto? Mas não é sobre nós, é sobre Ele. Porque Ele tem o melhor caminho pra gente. Então, essa palavra de Jonas me faz muito refletir, porque primeiro é o livro que eu acho que eu mais sei, porque é o meu livro, né? O meu nome é Jonas e foi por causa desse livro que o meu nome foi escolhido. E por causa disso que eu comecei a me interessar mais pela Bíblia quando mais novo, que era o capítulo que eu mais li. Eu sempre procurava Jonas e lia Jonas toda vez. E hoje, descobrindo, sabendo de forma mais religiosa falando, Jonas era uma pessoa desobediente, que não queria seguir o que Deus tinha planejado para ele. E eu, mais novo, também seguia um pouco disso, porque eu não gostava de seguir tanto a palavra e não vivenciava a palavra. É tanto que quando eu comecei a buscar mais a palavra, eu comecei a entender que não é sobre a gente querer da nossa forma, desejar da nossa forma, agir da nossa forma. É agir parecidamente com Deus. Por que eu falo isso? Como eu falei, Esaú e Davi têm uma diferença, que era a obediência. Saul, ele desobedeceu a Deus. Deus pediu para ele eliminar o povo amalequita e ele não eliminou o povo por completo. Ele deixou os melhores gados e deixou o rei vivo. Mas Deus pediu, você vai destruir tudo. E ele não fez isso. Ele decidiu deixar o rei vivo, o rei deles vivo, e também os melhores gados, para oferecer em sacrifício ao Senhor. Mas não foi o que Deus pediu. Deus pediu a obediência dele. Já Davi, ele obedecia no secreto. No secreto ele já obedecia ao Senhor sem Deus pedir nada para ele. Apenas ele ia lá e fazia da forma dele e executava de forma certa. E assim, quando a gente vê a diferença entre Saul e Davi, a gente olha assim e fala, cara, Saul tinha tudo, ele era rei, Saul, ele tinha o poder, ele tinha a confiança de Deus. Mas ele quis desobedecer, perdeu a presença de Deus e perdeu o principal, a confiança de Deus. Já Davi não. Davi ganhou a confiança porque no secreto ele já fazia. E quando ele errava, Davi tinha o arrependimento verdadeiro. Então assim, essa questão de obediência nos leva a um ponto que, quando a gente começa a obedecer de forma correta, as coisas de Deus vêm gradualmente. A gente começa obedecendo, aí uma bênção começa, um milagre, até mesmo uma vaga de emprego, um relacionamento, uma conquista,
deixa eu ver, um alto posto, uma alta colocação em concurso público. E assim, é gradual. Muita gente acha que obedecendo a Deus tudo vai acontecer de uma vez, ou obedecendo ao que Deus pediu, a gente vai estar se apagando, digamos assim. Porque muita gente acha que a gente obedecer à vontade de Deus, a gente vai estar deixando nossos sonhos de lado. Mas a gente tem em mente os nossos sonhos do nosso jeito. Deus não, Ele tem os sonhos que a gente tem, Ele vê o que a gente sonha, Deus sabe o que a gente quer. Porém, da forma dele, vai ser melhor pra gente. É igual o exemplo que eu dei. Eu queria comprar uma moto, mas Deus quer que eu compre um carro. Por que eu não compraria o carro? Se Deus pediu, por que eu compraria a moto ainda? Nunca se sabe. A moto pode ser mais perigosa. A moto pode dar mais trabalho para mim do que um carro. A moto fica mais vulnerável para mim sofrer um acidente. Já o carro não. O carro tem outro objetivo. Pode ser que Deus me dê um carro econômico, eu gaste menos com um carro do que com uma moto. É superficial, eu sei que são dois nortes diferentes, mas é um exemplo. Então assim, a grande pergunta que eu faço é: por que não ser obediente a Deus? Por que a gente tenta fugir com coisas que o mundo oferece ou com desejos próprios, sendo que a gente foi abençoado em ter o Espírito Santo para a gente executar o que Deus pediu para nós? A partir do momento em que a gente decide desobedecer, porque é uma decisão. Você tem a decisão de obedecer a Deus e você tem a decisão de não obedecer a Deus. E aí fica a seu critério. Mas são dois nortes assim parecidos. Por quê? Muda apenas o que você perde e o que você ganha. Se você obedece, você vai ganhar no reino dos céus. Você vai ganhar de Deus. Se você desobedece, você vai perder. E aí fica a seu critério. Você prefere ganhar com Deus ou perder de Deus? Tem duas preposições diferentes. Ganhar com Deus. Com Ele. Você desobedecendo, você vai perder dele. Você não vai perder pra você. Você vai perder dele. Às vezes, você desobedecendo, você pode ganhar dinheiro, riquezas, mas você vai estar perdendo o principal, ele. Você obedecendo, às vezes você pode perder dinheiro, carro, conquistas, cargos, mas você vai estar obedecendo a ele. E você vai ser glorificado não, honrado lá na frente. É uma frase que muitos falam: quem obedece no secreto, Deus honra no público. E são essas pequenas coisas que a gente tem que ter em mente. A grande pergunta, novamente, como eu falo, é por que desobedecer? Por que a gente tem essa natureza desobediente? Nós somos humanos, nós somos falhos. Nós temos esse nicho de desobedecer. Mas quando a gente escolhe obedecer, a gente vai estar fazendo uma escolha totalmente diferente de acordo com o que a gente está vivenciando. Você escolhendo desobedecer, você molda um caráter negativo. Você escolhendo obedecer, você molda um caráter positivo. E assim como Jonas, ele se arrependeu e foi a Nínive. Ainda assim, ele desprezava o povo daquela cidade por achar que eles não mereciam o perdão. Mas Deus mostrou que ele é misericordioso, compassivo. Então assim, depois quando ele percebeu que a obediência dele teria um lucro maior do que a desobediência dele, ele foi. Mesmo ele correndo o risco de, não sei, em Nínive acontecer alguma coisa com ele. Mas ele foi. Ele não desistiu. Foi. E deu tudo certo. Porque é isso que a obediência em Deus faz. A obediência em Deus faz com que a gente tenha o bem-estar, porque a gente vai estar com Ele e não perder dele. Eu gostaria de deixar isso cravado para você. Quando você desobedece, você perde dele. Quando você obedece, você ganha com ele. São dois nichos diferentes. E aí você que decide. Você quer perder dele ou você quer ganhar dele?
Fica a seu critério. E bom, essa palavra sobre obediência eu peguei um pouco da minha pregação que eu fiz no sábado, na Rede Jovem, e também desse devocional. São duas coisas que se completam um pouco. Perdão se caso alguma das palavras ficou confusa, mas eu agradeço pela sua presença nesse vídeo. Se puder curtir e compartilhar para chegar a mais pessoas, talvez alguém precise ouvir sobre isso. E também se você puder comentar alguma coisa aí legal aí sobre os vídeos, o que pode melhorar, o que pode mudar, ficarei muito agradecido. Fiquem com Deus, um ótimo dia a todos vocês.